Começar. Estamos gravando. Nós estamos na 8ª aula desta matéria que tem sido simplesmente uma das mais, se não a mais extensa, deste curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 9 de novembro de 2021. A matéria é a Teologia do Obreiro. Hoje é terça-feira, 9 de novembro de 2021. Curso básico em teologia. Estamos na 8ª aula da matéria A Teologia do Obreiro. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, pelo esforço que muitos fizeram, tá? E vamos então dar prosseguimento à nossa aula. Eu sei exatamente onde nós paramos. Eu agradeceria se alguns de vocês pudessem se lembrar exatamente em qual página e em que parte nós paramos. Eu sei exatamente aonde, mas vamos ver se os irmãos estão sintonizados comigo. Na página 13, Ação Conjunta dos Ministérios. Ação Conjunta dos Ministérios. Eu acredito que já falamos, né, da mulher e o ministério pastoral, ou não? Já falamos de Jesus, Paulo e as mulheres, acredito que sim. E já concluímos este parágrafo lá na página 14, não é, que diz lá: para a ordenação da mulher cristã ao exercício do ministério pastoral. Então, entramos no ponto 4. Ponto 4, outras classes de ministério. Irmã Graziele, ei, irmã Graziele, graça e paz, irmã Graziele. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor. Saudade da sua pessoa, irmã Graziele. Pastor, não vai fazer falta. Mas Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom demais. Ele é bom. Não faz tanta falta assim, não. Fica tranquila. Sim. Deus vai mandar alguém melhor aí para cobrir vai. a brechinha que ficou. É um tiquinho, um buraquinho pequenininho que ficou aí, né? Mas Deus é bom, ele vai. Deus é bom, pastor. Deus sabe de tudo. Vai mandar um obreiraço aí para estar com vocês, ajudando em muitas outras coisas, ao pastor Júlio. Vai ser de bênção. Outras classes de ministério. Vamos lá. Página 14.4. Vamos fazer aqui uma rápida... Pastor. Sim, senhora. Desculpe falar, mas na outra aula o senhor não falou sobre a mulher e o ministério pastoral, não. Vamos confirmar. Eu anotei aqui que seria a próxima aula. A próxima aula de hoje que o senhor falaria. Tem certeza que não falei? Absoluto, eu estava esperando por essa parte. Essa irmã Eniva, tá certo. Estou esperando ansiosamente por essa parte. Ansiosamente. Não, tudo bem, sem problemas. É que eu ministro essa aula na terça e na quarta. Então, na quarta, nós demos provavelmente uma puxadinha mais rápido e na terça ficamos um pouquinho para trás. Ou seja, eu sempre procuro sincronizar as mesmas temáticas na turma da terça e da quarta. É praticamente a mesma coisa. Acredito que foi o que aconteceu. Eu me detive um pouco na turma da terça e na quarta eu dei um puxão um pouquinho mais rápido, aí ficou essa pequena diferença. Mas tudo bem, praticamente então foi meia página que eu fiquei para trás. Voltando então na página 13. A mulher e o ministério pastoral. Vamos lá. A mulher e o ministério pastoral. Uma breve análise dos casos bíblicos de mulheres que se destacaram de forma incomum na obra de Deus. Até bem recentemente, na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, nada se falava quanto a mulher exercer o ministério pastoral. Líderes espirituais de grande envergadura, dos quais vários ainda estão entre nós, não se preocupavam com tal assunto. Nos tempos modernos, o referido assunto passou a ser abordado em conversas pessoais e em certos eventos da igreja local, até mesmo regional, como congressos e encontros. O assunto, como é hoje ventilado, originou-se nas igrejas neopentecostais. Deixa eu abrir um rápido parênteses para vocês entenderem isto aqui. Isso aqui é muito importante.
Existem 3 linhas de igrejas a nível de denominação. Se quiserem anotar, vale a pena. Irmã Vanessa Paz, boa noite. Mas, Senhor, pastor, desculpa a demora, eu não estava conseguindo entrar. Mas a senhora está na Bíblia, sabia? A senhora está no Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. A sua aflição foi grande, mas a sua vitória foi maior ainda. Tá aí, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, vamos voltar à fita. Vamos voltar à fita. Se vocês quiserem anotar, isso aqui é muito importante, porque muitas das vezes o aluno está lendo algumas declarações na apostila e é normal que ele vai ter alguma dificuldade na interpretação. E eu quero, da melhor maneira possível, ajudar vocês a interpretarem algumas expressões. Por exemplo, o que quer dizer igrejas neopentecostais? Para nós entendermos o que são as igrejas neopentecostais, vamos então entender quais são as 3 divisões mais comuns das denominações evangélicas conhecidas nos dias de hoje. Pode anotar aí, não está na apostila, porque se nós colocássemos tudo na apostila, essa apostila ficaria enorme, gigantesca, mas é por isso que a gente faz algumas abordagens avulsas. Vamos lá. Quais seriam as 3 divisões de igrejas ou de denominações hoje conhecidas, não apenas no Brasil, mas no mundo? Primeiro, as igrejas tradicionais. Quem são, as igrejas conhecidas como igrejas tradicionais? As igrejas tradicionais são chamadas igrejas históricas ou denominações históricas. Mencionamos a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista e a Igreja Luterana. Se quiserem anotar, fiquem à vontade. Não é obrigado, isso não vai ser temática de prova, mas vale a pena para você ter a informação. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Luterana, ok? Batista, Presbiteriana, Luterana e a Metodista. Então, seriam essas 4 principais denominações tradicionais, também consideradas igrejas históricas. Como igrejas históricas, foram as primeiras igrejas surgidas após a Reforma Protestante de 1517. Antes da Reforma de 1517, que aconteceu na Alemanha por Lutero, as igrejas evangélicas elas não eram conhecidas como evangélicas. Era uma só igreja, dominada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir de 1517, vem a Reforma. Lutero ele combate de frente, né, a Igreja Católica, devido às heresias, devido às indulgências, devido a tantas e tantas coisas que vieram a trazer enormes dificuldades. Daí, então, a partir de 1517, sim, se separa a Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Protestante. A Igreja Protestante, nos 25, 30, 40, 50, 60, 100 anos à frente, ou seja, ali de 1517, começa a trazer outras igrejas, começa o fracionamento. Muito bem. Chegamos no século XIX, século XX. Aí aparecem as igrejas pentecostais. Anote aí. Quem são as igrejas pentecostais mais conhecidas? A Igreja Assembleia de Deus é a mãe, vamos dizer assim, de todas as igrejas pentecostais. Depois vem a Congregação Cristã no Brasil, mencionando a questão do Brasil em particular. Deus e Amor, Igreja Maranata, Igreja Nova Vida, a lista é bem grande, em torno de quase 20 denominações consideradas pentecostais. Tá? Então, guarde que, a nível do Brasil, a Igreja Assembleia de Deus ela é a mãe das igrejas pentecostais.
baseado na Assembleia de Deus, porque com o passar do tempo passaram a existir movimentos dissidentes. O que são movimentos dissidentes? Obreiros, pastores, líderes descontentos com o funcionamento da Assembleia de Deus, eles saem, não dividem. Há casos que sim, houve divisões, mas nem toda a dissidência se reflete em divisão. Temos que deixar isso muito claro, tá? Para nós não generalizarmos que dissidência é sinônimo de rebeldia, de divisão. Quando estão me entendendo? Dissidência implica discordância. Exemplo, se eu e o irmão Wilson Fernandes somos membros de uma igreja X, passado o tempo eu não vou concordar com linhas doutrinárias, linhas éticas, linhas de ensino que a igreja que nós nos encontramos estão nos ensinando. Então, para eu não criar um constrangimento, um mal-estar, decido eu sair. Fica lá o irmão Wilson, com a igreja dele, eu saio. Aí isso é configurado uma dissidência. E vou buscar uma outra igreja. Ou abro uma igreja, um ministério. Mas por uma questão ética, eu jamais vou ser doido ou louco de convidar alguém da igreja do irmão Wilson. Como estão me entendendo, gente? Como estão me entendendo? Se eu convidasse, aí sim, seria divisão. Se eu vou e convido os membros da igreja do irmão Wilson para participarem como membros da minha igreja, aí isso se configura biblicamente rebeldia, divisão. Então, deixando isso bem claro, nem toda dissidência é uma divisão. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela não está na lista das igrejas pentecostais. Deixamos importante essa pergunta ou essa abordagem. Ela está nas neopentecostais. Mas o que classifica uma igreja neopentecostal? São igrejas que têm a semelhança do formato pentecostal original, mas decidiram entrar por um caminho doutrinário tremendamente diferenciado às chamadas igrejas pentecostais clássicas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. As neopentecostais mais famosas estaria a igreja do Valdomiro Santiago, do Edir Macedo, de muitos movimentos apostólicos que encontramos hoje no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Estas são igrejas neopentecostais. Está notando? As igrejas neopentecostais elas têm um formato baseado na origem doutrinária das igrejas pentecostais, só que elas começam a se diferenciar por causa do aspecto ultraliberal. O que é o aspecto ultraliberal? Além do que a própria Escritura nos ensina. Me permita eu tomar um tempinho para explicar, então, a visão da igreja neopentecostal. A igreja pentecostal, em momento nenhum, ensina, por exemplo, que você deve trazer para a sua casa sal grosso para que o mesmo traga purificação de males espirituais. O problema nas igrejas neopentecostais é que elas pegam textos isolados lá do Antigo Testamento, não conseguem entender o que está sendo aplicado para a nação de Israel e criam um falso ensino, trazendo uma aplicação direcionada para a nação de Israel para dentro de princípios que deveriam ser usados pela igreja. Eu creio que eu já falei isso, se eu não falei isso, eu vou bater nessa tecla. Existem princípios locais e princípios temporais. O que são princípios locais e princípios temporais? Usados num tempo específico, numa época específica e numa localidade específica. Muita coisa que está no Antigo Testamento é Deus falando a Israel para aquela época, para aquela ocasião, para aquele momento. Isso é um princípio local e temporal. Mas o que é um princípio universal e atemporal?
ele aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele é aplicado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele é usado tanto no Antigo Testamento para a nação de Israel e para aquela época, como também ele é usado no Novo Testamento para a igreja, para todas as nações e em todas as épocas. Aí você vai me perguntar, como é que eu vou distinguir um princípio temporal, local, de um princípio atemporal e universal? Se quiser anotar, anota, isso é interessantíssimo. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas confirmam os princípios universais e os princípios atemporais. Se você vai lá no Novo Testamento e vê Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas confirmando princípios lá do Antigo Testamento, acredite, isso é regra, são considerados princípios atemporais. O que é atemporal? Não depende do tempo e do espaço. E são universais, são aplicados a todas as épocas e todos os momentos. Compreenderam? Compreenderam? Isso aqui é importante. Muitas das vezes, quando nós não levamos em consideração esta situação, mas por que eu estou desenvolvendo essa explicação? Porque esta mentalidade, esta ideia de mulheres no ministério, aí você vai entender que existem coisas que são sadias e válidas. E tem coisas que não são. A Bíblia ela nos dá sabedoria e bom senso para saber o que é lícito e o que não é lícito. Os atos proféticos, interessante isso aqui mencionar, né? Os atos proféticos fazem parte desta visão das igrejas neopentecostais. Vamos lá entender. Eu vou abrir. O leque está se abrindo, gente. O leque está se abrindo. Para falar só da mulher no ministério, a gente vai abrir um leque dentro do outro, mas é necessário para que fique bem claro, para que não hajam muitas dúvidas. Qual o significado da palavra profético? Vamos lá. Eu não quero ser polêmico, mas eu quero ser o mais bíblico possível para vocês à luz da Bíblia. Entendam bem, eu não estou aqui impondo uma coisa da minha cabeça, ou do meu ponto de vista, ou do que eu acho ou deixo de achar ou pensar. Eu não tenho esse direito. Porque todo mundo tem direito a dar a sua opinião, a concordar e a discordar. Mas pela pedagogia cristã, o único que não tem, acredite se você quiser, nenhum direito a opinar, a menos que eu seja convidado por alguns de vocês alunos, mas que eu sigo isso, que é um princípio ético, que eu aprendi desde os meus 14 anos de idade, sigo a ponta de faca, sigo a ponta de risca, não abro mão desse princípio ético, que é todo mundo tem o direito de opinar, menos o professor. Mas tem professor que opina, que impõe a sua ideia. Isso é uma grande falta de ética. É uma falta de um comportamento que não corresponde a um educador cristão. Mas vamos lá. Vamos entender isso aqui. Profético. O que você entende pela palavra profético? Se alguém... Todos têm a plena liberdade em participar. Irmão Wilson, fique à vontade em abrir o seu áudio. Irmão Wellington, irmã Ana Lúcia, pode falar, se não pode, fica tranquila, pode, escreva. Tá? Irmão João, pastora Darlete, não lhe cumprimentei, bom rever a senhora, Deus abençoe. Pastora Darlete está esquentando os motores, né? Para daqui a poucas semanas já estar estudando com cabeça, com força. Irmã Vanessa, fique à vontade. Irmã Graziele, irmã Eni, irmã Terezinha que está entrando. O que vocês entendem, em poucas palavras, pela palavra profético? Profético, vamos lá. Fique na liberdade. Quem quiser, você não é obrigado a participar. Abra o seu áudio e dê uma explicação daquilo que você entende pela palavra profético. Não precisa se preocupar. Uma informação de coisas futuras. Uma informação de coisas futuras. Irmã Vanessa não está de todo errada, mas, curiosamente, ela não está de todo certa. Então, ela já deu a metade da laranja. Então, metade da laranja foi dada pela irmã
Vanessa, outro aluno que queira colocar a sua opinião, o que você entende por profético? Vamos lá. É importante. Hoje está essa moda, né? Atos proféticos. Vamos lá. Eu acho que profética é recado de Deus. Recado de Deus, anuncia coisas futuras. Vamos lá. Alguém mais? Alguém mais? Não? Revelação futura da parte de alguém? Revelação. Manda através de alguém? Revelação de Deus sobre algo que vai acontecer. Que irá acontecer? Ok, faz sentido. Então, vocês estão dando a metade da laranja, mas a outra metade da laranja até agora ninguém deu. Então, eu vou mostrar a vocês a outra metade da laranja à luz da palavra de Deus, tá bom? Vamos abrir em 2 textos diferentes. Um no Antigo Testamento e outro no Novo. Aí vamos juntar a laranja. O primeiro texto lá no Antigo Testamento se encontra em Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Isso aí eu peço que você, por favor, anote, porque é de suma importância entendermos isso. Tudo porque vamos falar do ministério da mulher na Bíblia. Meu Deus. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Muita atenção aqui, por favor. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Não havendo profecia. A palavra profecia no texto hebraico, que é o texto usado para a redação do livro de Provérbios, é a palavra hebraica razão. Razão. E razão fala de 3 coisas: direção, revelação do futuro e algo que traz base, edificação. Vou repetir o significado da palavra hebraica razão. Direção é o primeiro. Segundo, revelação de coisas futuras. Terceiro, base, edificação. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Se eu já não falei aqui, falo de novo, ou se não falei, falo uma vez. A profecia ela é muito confundida entre o que ela foi no Antigo Testamento e o que ela é no Novo Testamento. Partindo, então, do princípio das palavras hebraica, razão, e da palavra grega, profetem, então vamos dar agora 2 definições bíblicas bem claras de profecia. Existe a profecia como dom e existe a profecia como função ministerial. Esse é o problema. Se confunde a função ministerial profética do Antigo Testamento com o dom de profecia do Novo Testamento. Os atos proféticos eram muito comuns no Antigo Testamento, porque eles eram sombra dos bens que aconteceriam no futuro. Ou seja, era uma visão lá do passado apontando para algo que se tornaria pleno, claro e concreto nos tempos do Novo Testamento. Hoje, as igrejas neopentecostais costumam usar atos proféticos como fossem válidos para os dias de hoje, e não são. Não são. Há uma seríssima distorção. Primeiro, porque o profético no Novo Testamento fala de 3 coisas:
fala de edificação, está anotando aí? Está anotando? Fala de exortação e fala de consolação. Como é que um ato profético no Novo Testamento edifica? Como é que um ato profético no Novo Testamento exorta? Como é que um ato profético no Novo Testamento pode consolar? Uma boa pergunta, né? Porém, e a resposta? Fica um negócio difícil de se buscar a resposta. Outra coisa, ato profético também deveria falar sobre o quê? Direção. Um ato profético implica em direção, partindo do princípio que a palavra profecia, lá no Antigo Testamento, ela é de um cunho muito abrangente, razão, direção. Então, a tradução de Provérbios 29:18, não havendo direção, ok, o povo se corrompe. E eu pergunto a vocês, qual é a direção que o povo de Deus precisa para não se corromper, para não perder o foco, para não perder a visão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Qual é a direção que o povo de Deus precisa? Vamos lá, eu sei que vocês têm a resposta. A Bíblia? Conhecer a palavra de Deus. Essa é a direção. Essa é a direção. Não havendo a direção, o povo se corrompe. Então, as igrejas neopentecostais passaram a desvalorizar a direção, o estudo. Observa membros das igrejas neopentecostais. Só 10%, em média, são motivadas pelos seus líderes a estudarem a Bíblia. Observe isso com muita atenção. Não é uma característica normal de uma igreja neopentecostal motivar os seus membros, muito menos os seus líderes, a estudarem a palavra de Deus. Então, nós teríamos que abrir um leque muito grande falando das igrejas neopentecostais, mas eu entrei nessa parte em particular só para você entender que a ideia do ministério da mulher, não digo que é de todo errada, mas existem coisas que precisam ser muito avaliadas à luz da Bíblia. Vamos então começar a fazer essas avaliações à luz da Bíblia. Vamos lá. O assunto, como é hoje ventilado, originou-se nas igrejas neopentecostais, já falamos, algumas delas chamadas renovadas, e em certas ramificações e apêndices das Assembleias de Deus, sem identidade doutrinariamente conservadora, e mesmo de práticas liberalistas, que confundem na igreja modernismo com modernidade. Existem duas coisas diferentes, modernismo e modernidade. Vamos lá, Jesus, Paulo e as mulheres. Como é que fica essa questão? Letra A. Jesus teve em seu ministério terreno auxiliares mulheres. Eram santas mulheres que o serviram de várias maneiras, e isso até a cruz. Perdão. Ele nasceu de uma mulher, ele sempre as recebeu e as considerou, permitindo que seus nomes se imortalizassem no registro bíblico. Mas ele nunca nomeou apóstolas. Alguém já leu que Jesus tenha nomeado apóstolas? Se alguém leu na Bíblia, me ajude a encontrar, porque pelo menos eu nunca li. Ele sempre soube o que fazia, o que deveria ser feito, como é bem patente nos evangelhos. Letra B, o apóstolo Paulo, constituído por Deus pregador, apóstolo e doutor dos gentios, o maior expoente como obreiro de Deus neotestamentário. Nunca separou e nem mencionou apóstolas e pastoras, apesar de carinhosamente destacar nomes de obreiras e o seu empenho na obra, como consta Romanos 16. A obra de Deus não pode parar só porque o homem fracassa. Em tais situações, escute essa, em tais situações, Deus suscita a quem ele quiser. Se puder fazer um highlight aqui, isso aqui é impressionantemente importante. Em tais situações, Deus suscita quem ele quiser. Mas isso não é regra bíblica. É exceção. A palavra exceção também pode ser substituída por concessão. O que é concessão?
Concessão vem de conceder. Deus concede em um momento específico, em uma situação específica, em uma circunstância específica, que é a exceção. Tais mulheres em ação no ministério revelam a soberania de Deus, mas saiba-se que não é regra geral da parte do Senhor. Muita atenção aqui. Agora, aqui sou eu que estou falando. Né? Por que eu estou dizendo isso? Que em 1 Coríntios, capítulo 7, você vai ler assim, é o apóstolo Paulo escrevendo. Falo eu, mas não o Senhor. Fala o Senhor e não eu. Então, eu escrevendo esse texto, tomou emprestada essa mesma linha de pensamento que o apóstolo Paulo costumou colocar ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Pessoalmente, fui, sou e serei favorável ao ministério da mulher na igreja, como vemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, como já mostramos, bem como vemos a história da igreja do passado e do presente. Mas não vejo, ser sincero, eu não estou aqui combatendo ou atacando, mas eu não vejo. Repito, se alguém vê aqui, me ajude, porque eu sou carente de ajuda também, gente. Eu não nasci aprendendo e não sei tudo de tudo. Eu sei muito pouquinho de alguma coisa, mas eu não vejo suporte nas doutrinas bíblicas, isto é, de forma ipsiliteris, literalmente, do ministério evangélico para a ordenação da mulher cristã ao exercício do ministério pastoral. Alguém me perguntou esses dias, então o senhor é contra ao ministério das mulheres como pastoras? Entenda-me bem, não coloque nos meus lábios declarações que eu não estou dizendo. Não vejo na Bíblia nada que dê esse suporte, nada que dê esse apoio. Não vejo, não consigo ler. Se algum dos irmãos encontrarem, me mostrem, não tem problema de dizer, é verdade, está aqui, eu não estava enxergando. Mas eu não combato, escute essa, eu não combato nenhuma serva de Deus que seja levada ao ministério pastoral, mas também não motivo, não incentivo, não motivo. Há um tempo atrás, não vou entrar em muitos pormenores, começou uma febre. Vocês vão entender aonde eu quero chegar, mas por ética não quero entrar em detalhes, porque tomaríamos um tempo enorme, e o nosso tempo em sala de aula, vocês vão entender que ele é bastante limitado e temos que abordar o necessário e o objetivo. De um tempo para cá, começou uma febre no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, no mundo, de que mulher de pastor necessariamente deveria ser pastora. Vou repetir, uma febre. É pastor? A sua esposa tem que ser pastora. É pastor? Pá! E aquilo ali foi um efeito contagiante. Pá, 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 pá. Mas tem um negócio. Aonde a Bíblia me dá esse respaldo, esse apoio? Há casos que aí entra naquilo que acabamos de falar. Exceções, concessões. Exemplo, o pastor de uma igreja ou um pastor auxiliar tem uma responsabilidade de liderança muito marcante na congregação. Exemplo, ensino da palavra de Deus, evangelismo, preparação de obreiros, ministérios de liderança, ministérios que são muito marcantes e que justificaria, dentro desta exceção, ter as suas esposas como pastoras, no sentido de apoio e complemento dos seus ministérios. Agora, um pastor que não tem uma função deste porte, deste calibre, desta importância, o que justificaria uma mulher sendo colocada como pastora? Qual a função dela? Tá? Uma aluna que nos colocou uma pergunta que é interessante. A mulher, por acaso, está sendo muito elevada por Deus nos últimos tempos? Deus é um ser justo, concorda comigo? Quantos entendem que Deus é justo? Mas Deus não vai trabalhar nas mesmas medidas
da nossa justiça. Entenda-me bem. Deus tem seu critério de justiça, mas que não tem nada a ver com os nossos critérios de justiça. É verdade, este aluno que me faz essa pergunta, tem algo a ver com o que aconteceu com Eva por ter sido enganada pela serpente? Em parte, sim, em parte. Vejo muitas coisas para as mulheres e quase nada para os homens. Será que as mulheres estão se posicionando mais? Em parte também. Se nós pararmos para pensar, aqui nós temos, em nosso meio, quase um número maior de mulheres estudando. Aliás, se vocês não sabem, nossa escola é de 71% de homens. Estou falando sério. 71%, com todas as turmas, são mulheres. 29% são homens. Tem vários fatores que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a questão do posicionamento das mulheres faz sentido, certo? Mas este posicionamento não obriga Deus a colocar mulheres numa posição que a Bíblia, pelo menos, não deixa claro como regra. A Bíblia deixa claro como regra o quê? O homem como pastor. Quantos estão me entendendo, por favor? Quantos? Vamos entender o que é regra e o que é exceção. Regra, o homem pastor de igreja. Exceção, pastora. Exceção. Então, há muitas exceções por aí. Claro, mas aquilo que eu estou falando. Se a pastora, a esposa do pastor, assume um cargo, seja o pastor da igreja, seja o pastor que é o líder do departamento de educação cristã, departamento de missões, departamento de evangelismo, uma posição de liderança que justifique a sua esposa ao seu lado no apoio e no complemento ministerial, aí sim, mas é exceção. Mas hoje em dia não se enxerga estas exceções olhando pelo sentido da sensatez bíblica. Pastor, mas tem que ter apóstola. É uma situação um pouco pior. Eu nunca vi, assim, na Bíblia. Eu conheço 4 apóstolas, não vou entrar nos detalhes para não criar um constrangimento. Mas existe esse nome para mulher? Eu não sabia. Foi criado. Foi criada, porque apóstola eu sei, né? Mas agora apóstola... E se a senhora não sabe, tem matriarca e querubina. Se a senhora não sabe, tem uma denominação no Brasil, já dou o nome do elemento, René Terra Nova. Ele recebeu uma revelação do Espírito Santo para dizer que a mãe dele tinha o ventre mais ungido que demais outras mulheres e que ela deveria ser ordenada matriarca. Senhor da glória. Porque ele é o patriarca, ele não é mais apóstolo, ele já foi pastor René Terra Nova, ele já foi apóstolo René Terra Nova, e agora é o patriarca René Terra Nova. Então, para deixar no mesmo nível, a mamãe dele, Deus deu a minha revelação, minha mãe não é apóstola, ela é a ungida dos ungidos. Ela é matriarca. São os absurdos que não têm enquadramento bíblico. Entende? Não tem enquadramento bíblico. Então, nós temos que ter muito cuidado. É bem verdade, como já foi falado, hoje muitas mulheres estão se posicionando mais do que os homens. É chato, é triste que os homens estão perdendo terreno, mas isso não vai mover Deus no sentido de colocar Deus contra a parede, não. Os homens estão tipo calça frouxa, então é necessário levantar pastoras. Não. Deus não precisa de levantar pastoras. Ele pode levantar uma mulher de Deus a nível de uma diaconisa, a nível de uma missionária. Irmãos, o problema não está no título. A questão está no chamado, na função, na graça e na unção que Deus dá à mulher de Deus. Eu conheço muita mulher de Deus que não tem nome de pastora, não tem nome de apóstola, não tem nome de diaconisa, mas coloca muitos homens e muitas irmãs no bolso, porque são mulheres de testemunho, mulheres de oração, mulheres de jejum,
mulheres de um conhecimento bíblico. Eu conheço entre os hispanos na Califórnia uma irmã que não tem nenhum título ministerial, mas que mulher de Deus ensina a Bíblia com uma própria chamada mestra das mulheres no meio hispano. Ensina com uma graça, com uma unção, com uma autoridade que deixa qualquer homem assim, ó, de boca aberta. Queriam colocar ela como bispa, e ela foi nas redes sociais e disse bem claro: eu não preciso de título para reconhecer o meu chamado. Só se Deus falar no meu coração. Mas até hoje Deus não me disse nada. Então eu continuo sendo o que sou. A questão: se pode pregar sem ser consagrada? Sim. Eu não vejo na Bíblia, eu não encontro nenhum texto na Bíblia com respeito à necessidade de consagração para a pregação. Alguém conhece algum texto que possa me informar? Para você pregar, você tem que ser consagrado a diácono, consagrado a presbítero, consagrado a pastor, missionária, consagrada a apóstola, consagrada a querubina ou a matriarca? Tem algum texto? Alguém pode me ajudar? Não existe, irmãos. A pregação, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem se lembra desse texto? Quem se lembra desse texto? Mateus capítulo 28, verso 18, Mateus capítulo 16. A pregação é uma ordem, é um mandamento que não tem nada a ver com consagração ou ordenação ministerial. Então, resumindo, para nós entendermos, é digno, é honroso uma mulher assumir um ministério. Agora, temos que ter muito cuidado com respeito a o que é regra e o que é exceção ao ministério pastoral. Fiz-me eu claro ou há alguma pergunta, alguma dúvida? Estou aqui. Vamos passar a próxima página, mas essa parte ela tem que ficar bem digerida, bem compreendida aqui dentro. Ó. É normal que cada um de vocês tenha o seu ponto de vista, mas vamos pegar o nosso ponto de vista e colocar aqui dentro. E vamos ver se encaixa. Se não se encaixa, vamos àquele princípio bíblico. Examinai tudo. Alguém se lembra desse texto que eu estou me referindo? Examinai tudo. Faz o quê? Faz o quê? Alguém completa o versículo para mim? Examinai tudo e o quê? Pode abrir o áudio e completar o versículo. Ninguém está lembrando desse texto? Eu estou falando de um texto da Bíblia. Examinai tudo. E depois? Ninguém se lembra? Então vou ter que dar para vocês. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Agora fiquei surpreso. Pensei que alguns de vocês se lembravam desse texto. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Você não pode esquecer desse texto, por favor. Senão, você não vai sair do básico em teologia. Você vai para o kindergarten. Você vai para o jardim da infância. Eu vou te promover para o jardim da infância. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo. Retende o que é bom. Irmãos, vamos examinar tudo. Mas só o que for para trazer crescimento, bênção, edificação, aí você retém. Aí você segura. Estamos compreendidos? Quantos entenderam esse texto? Vamos examinar tudo. Mas vamos só reter para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, o que é bom, o que traz edificação. Vamos trabalhar em cima dos princípios bíblicos. Eles são vários, mas existem aqueles princípios que são lidos e claros desde o Gênesis ao Apocalipse. Ok, se não ficou nenhuma dúvida nesta parte da mulher no ministério pastoral, vamos avançar, porque, olha, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Pastor, abra o seu áudio. Eu não estou lhe ouvindo, pastora Darlete. Não estou ouvindo. Alô? Deixa eu ver se eu consigo ver a pastora Darlete. Não, a pastora Darlete está com o áudio dela fechado. É impossível ouvi-la. Tenta a senhora abrir do seu lado, por gentileza.
Não consigo ouvi-la. Estou aqui da minha parte tentando ask to unmute. Agora sim. Eu estou no celular hoje, porque eu não consegui entrar no meu laptop. O celular é um pouquinho mais difícil para controlar os comandos. Mas vamos lá, minha irmã. Solte a sua dúvida ou pergunta. Eu não prejudico vocês aí, eu estando no celular? Tranquilo, não em nada. É a senhora que fica um pouquinho complicada para abrir e fechar o seu áudio, mas aqui a nós não. Vamos lá. Tá. Normalmente, por exemplo, a mulher de pastor, ela não é pastora? Mesmo sem ser ungida, tem que ser consagrada? Tem que ser ungida? Aonde eu leio isso na Bíblia? A questão é... Eu não li na Bíblia, mas... A senhora entendeu... Na Bíblia, não. Na Bíblia eu não vi. Então, mas nós temos não considera, não? Por exemplo, agora estou indo lá para o lado do estudo, né? Por exemplo, feminino e masculino. Por exemplo, homem, mulher. Certo. Pastor, pastora. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não, na Bíblia não está, mas eu estou perguntando. Nós temos que entender que existem princípios bíblicos e princípios expostos pela mentalidade nesse lado, humana. Então, a gente não pode olhar para esse lado, é na Bíblia. Temos que olhar a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa bússola. Entende? Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Eu não vou contra uma mulher que é pastora. Não, mas não motivo. Eu não motivo a consagração. Porque tem uns que tem chamada mesmo, né? De chamada. Igual o pastor falou, exceção. É isto. No que tange a exceção, é outra. Eu só queria tirar essa dúvida, que para mim, na minha mente, eu ficava, bom... Não. Sabe por que essa dúvida domina a sua mente, quem sabe a mente de milhares? É porque foi algo imposto sem uma apresentação no ensino da palavra de Deus. Isso é um problema sério. E Mas isso, pastor, já tem virado motivo de discussão já há um bom tempo em várias igrejas. Só que, assim, para não aumentar a polêmica, acaba que fica o povo prefere não falar, mas no fundo a gente sabe que, igual o senhor falou, biblicamente não existe pastora, existe pastor. Não existe. Só que como as mulheres tomaram conta, a gente vê que realmente tomaram conta do negócio, poucas as denominações que os homens dominam, a maioria as mulheres. A maioria as mulheres, exatamente. E aí ficou aquele silêncio, o povo prefere não falar, para evitar problema, mas biblicamente é o que o senhor falou, não tem pastora. Não tem. A Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo deixa bem clara a ordem do governo no céu e na terra. Deus Pai governa sobre Deus Filho. Deus Filho governa sobre a igreja. A igreja tem como cabeça a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, preste atenção, é o cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. É isso aí. O que isso nós chamamos? Biblicamente, isso se chama analogia. O que é analogia? É nós entendermos que no mundo espiritual tem uma linha de governo. E essa mesma linha de governo ela é transferida para o mundo material, para o mundo físico. Alô? Eu e você não apenas vivemos nesta terra, nesta carne, neste corpo. Nós também somos seres espirituais. Concordamos com isso? Somos ou não somos? Claro! Somos. E por sermos seres espirituais, somos sujeitos ao governo espiritual que procede do próprio Deus. Para entendermos a linha de governo, temos que entendermos aqui na Bíblia como funciona o princípio de autoridade espiritual. Opa, Maini! Eu creio que não estou dizendo que a Maini não esteja entendendo, mas a maioria não entende que o princípio de autoridade espiritual tem que ser ensinado aqui. E Paulo deixou isso claro. Jesus deixou isso claro. Porque se Jesus quisesse mulheres como pastoras, me acompanhe, Jesus não teria dificuldade em ter feito Marta, Maria,
Maria Madalena como pastoras. O apóstolo Paulo não teria dificuldade em ter feito tantas mulheres cooperadoras como pastoras. Mas isto não é regra, isto é exceção. Deixa eu mostrar aqui um texto que ele também é mal interpretado. Gente, eu sabia que esse tema ia dar um pouquinho de fermento, mas é bom esse fermento levantar para a gente tirar limpo as coisas que a maioria de nós... no passado, há 30 anos atrás, eu dirigi um programa numa rádio FM da Inglaterra, BBC 4, em inglês, né, durante 2 anos, chamado Ask What You Have Never Dared to Ask. Pergunte o que você nunca se atreveu antes a perguntar. Era um programa de 2 horas de perguntas pesadíssimas que os ouvintes faziam ali na BBC 4. Deus nos deu esse privilégio, né, de estarmos conversando com milhares de ouvintes, todos, a maioria ingleses, né, porque era um programa na BBC 4 em inglês, e durante 2 anos dirigimos esse programa, né? E então vinham perguntas, estou falando de 30, 35 anos atrás, e há 30, 35 anos atrás se levantou essa questão, se a mulher deveria ocupar o ministério pastoral. E naquela época fomos tão claros como estou sendo hoje, à luz da Bíblia, com cada um de vocês. Vamos lá em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Esse texto que eu vou ler, ele é mal interpretado por alguns teólogos liberais, em afirmar que aqui Paulo está sendo defensor de uma mulher dirigindo uma igreja como pastora. Mas olha aqui, Romanos capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós vos necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Quando você estuda a fundo sobre a vida desta irmã, que algumas traduções colocam ela como diaconisa na igreja em Cencreia, vão descobrir que ela foi uma líder, ela dirigiu por um espaço de tempo esta igreja quase na qualidade de uma pastora. Mas aqui na Bíblia, e nem na história secular, nenhum homem se atreve a dizer Febe foi a pastora da igreja de Cencreia. Não. Ela foi uma líder, ajudou a estabelecer lá na frente, quando você estuda a história secular, a Bíblia não dá detalhes. Ela estabeleceu um grupo de presbíteros, ajudou a estabelecer, ok? E desse grupo de presbíteros sai um presbítero que se torna o pastor definitivo da igreja ali em Cencreia, na Ásia Menor. Mas os teólogos liberais usam esse texto de maneira isolada e inapropriada para afirmar que Febe foi a primeira pastora ordenada na igreja do Novo Testamento. Mentira, isso é uma distorção para suprir um anelo, uma visão, um ponto de vista ideológico, porque não é teológico. Um outro texto, vamos lá no livro de Juízes, até você vai entender o que eu vou querer dizer agora. Livro de Juízes. Livro de Juízes. Livro de Juízes que fala sobre Débora. Se não me engano, é o capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Capítulo 4, me acompanhe. Capítulo 4, versículo 1. Juízes, capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Hassorete-Ragoim.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, e na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Anote aí, por favor. Julgar não quer dizer pastorear. O texto é claro. Ela julgava. Vai lá no dicionário Aurélio e descobre o que significa julgar. Se você acha insuficiente, pega um dicionário bíblico e descobre o que significa a palavra julgar. Avaliar, analisar, colocar uma situação dentro de critérios corretos e sensatos. Então, Débora era uma avaliadora. Débora, ela separava o bem do mal, o certo do errado, e baseado na orientação escrita da Torá, trazia o quê? A direção, é a profecia. Mas qual é o problema dos dias de hoje? Os defensores liberais do Ministério da Mulher como pastora usam esse texto. Débora foi pastora. Aonde está escrito isso na Bíblia? Ela foi profetisa, mas fala que ela foi juíza, mas aqui na Bíblia não fala que ela foi juíza. Aqui diz? Que ela foi juíza? Aqui, julgava a Israel. Julgava juiz. Quem julga é juiz. Claro. Tá certo. Vamos ler o texto e interpretar o que estamos lendo. Porque se nós lemos o texto, passamos por cima e não interpretamos, aí vamos criar o quê? Uma ideia que não está dentro da Bíblia. Vamos avançar um pouquinho no verso 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel te ordena. Então ela recebeu uma mensagem de Deus. Além de juiz, ela era profetisa. Então ela recebia as mensagens de Deus para dar uma direção ao seu povo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é importante. Vamos lá. O Senhor teu Deus de Israel te ordena: leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Ficou claro? Deus deu uma ordem a a Baraque, usando a boca de Débora. Ficou claro? Sim ou não? Claro. Baraque recebeu uma ordem da boca da profetisa Débora. Olha o que diz o verso 8, passa um highlight aí, ó. Então lhe disse Baraque dizendo para quem? Para Débora: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. O que é isso? O que implicou aqui? Desobediência deliberada, desobediência consciente, desobediência calculada por parte de Baraque. Como alguns gaúchos dizem, calça frouxa, covarde. Não confiou na ordem de Deus. Irmãos, quando Deus dá uma ordem, obedece. Obedece. Não negocia com Deus. Não faz charminho, não faz biquinho. Não faz... Não, obedece. Se é Deus está falando, vai. Ele garante o que ele ordena. Olha o versículo 9. Respondeu ela: certamente irei contigo. Olha só o que é o preço da desobediência. Porém, não será tua honra dessa expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. O resto da história vocês sabem.
Deus usou uma outra mulher para enterrar um cravo na cabeça de Cícera, e aí nós vemos que Baraque perdeu uma oportunidade de ser o quê? Obediente. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Homens que estão recebendo ordens de Deus estão se colocando na retranca, e aí o que Deus faz? Levanta mulheres, não necessariamente como pastoras, a menos que seja uma exceção. Ok, Deus tem essa soberania de levantar exceções, mas está levantando aí, a 2x4, muitas mulheres para envergonhar os homens que não estão tomando, acima de tudo, posicionamento de homens de Deus. Está claro, irmã Vanessa? Pastor, pode ser que não tem nada a ver. Eu sei que Raquel estava falando de ovelhas, mas tem alguma coisa a ver aí? Não. Uma coisa é pastora de ovelhas. Quando você lê no hebraico, claríssimo como água. Pastora de ovelhas. Não implica no pastoreio espiritual, no pastoreio emocional, como a Bíblia geralmente nos orienta e nos expõe. Então, com respeito a Raquel, em absoluto, não tem nada a ver no que tange a liderança espiritual, porque era comum também entre as mulheres em Israel tomarem conta, terem responsabilidade de dirigirem rebanhos, né? E era não somente comum em Israel, mas em outras nações adjacentes, como Midian. Lembram-se, a esposa de Moisés, Zípora, era pastora de ovelhas em Midian, e vários outros exemplos que nós poderíamos tomar na Bíblia. Vamos falar agora... Sim, à vontade. Fale. Apareceu o Margarido, não é Margarida. Apareceu o Margarido, Joubert. Desculpa pelo horário, eu estava trabalhando. Mas eu já imaginava, né, que houve o arrebatamento do trabalho e aí Jesus trouxe o Joubert de volta, graças a Deus. Mas vamos lá. Não seria por questão cultural da época do povo judeu que não aceitava a mulher como não contava quando estava lá na época da contagem do povo, não contava mulher nem crianças. Exato. Não seria essa questão de não ter na Bíblia pastora, não seria por conta da cultura? Temos esse contexto também. Além do contexto cultural, também existe uma orientação espiritual claríssima que a mulher não poderia, de forma nenhuma, se envolver com a questão do governo espiritual. Porque, volto a repetir, além da cultura, se Deus tivesse interesse que a mulher fosse pastora, ele deixaria bem claro, claríssimo, independente da cultura hebraica ou judaica, que a mulher fosse pastora desde os tempos do Antigo Testamento. Ou eu pergunto a vocês, Deus tem dificuldade de deixar as coisas claras na Bíblia? Sim ou não? Deus tem dificuldade alguma? Não. Não tem. Tanto é que as mulheres foram muito usadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Jesus usou bastante Maria Madalena. As mulheres foram sempre a primeira a receber, a saber da ressurreição de Cristo foi mulher. Existe um conceito muito distorcido, perigosamente distorcido, em que mulher para pregar, mulher para ser usada, precisa de consagração, precisa de ser pastora. Cuidado, isso não procede, não está escrito na palavra de Deus. Muito bem, vamos passar para o diácono. Nós gastamos mais da metade da aula, que eu já sabia que o caldo ia esquentar, mas amém que eu creio que grande parte das dúvidas foram solucionadas. Diácono. De acordo com o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, o diaconato foi instituído com o ministério efetivo na Igreja do Novo Testamento em decorrência de uma crise surgida no atendimento às necessidades materiais das viúvas pobres, que viviam sob os cuidados da Igreja em Jerusalém. Para dar solução a esse problema,
os apóstolos convocaram a comunidade cristã de Jerusalém e, de comum acordo, decidiram escolher 7 homens capazes sobre os quais pesasse essa responsabilidade, enquanto os apóstolos se entregariam exclusivamente à oração e à pregação do Evangelho. O estabelecimento dos diáconos ele foi bem claro, foi para desocupar aos apóstolos, deixá-los mais à vontade no desempenho do chamado que Deus lhes havia dado com a palavra, a pregação do Evangelho, e com a vida de oração. Não querendo dizer que os diáconos também não poderiam dedicar-se a uma vida de oração, não se trata disso, se trata que é um chamado muito específico, é o ministério da palavra. Boto na tecla, isso não impede que um diácono também se dedique. E se ele se dedica, é claro, é óbvio que lá na frente Deus não vai ter dificuldade em falar com o pastor dele para que ele seja levantado a presbítero, se é que a sua denominação não é, o aceita como presbítero, porque tem denominações que não há o reconhecimento do presbítero. E há casos, pela denominação, que o diácono é levantado já diretamente a pastor. É interessante. A maioria das igrejas batistas são assim. Se vê que um diácono tem um potencial ao chamado pastoral, ele não passa pelo presbitério, porque a igreja batista não tem essa hierarquia, presbítero, então passa diretamente para ser pastor. Mas vamos lá. Qualidades do candidato ao diácono. O versículo 3 de Atos, do capítulo 6 de Atos, registra 3 requisitos indispensáveis a serem satisfeitos pelos indicados para o diaconato. Requisitos indispensáveis ainda hoje àqueles que são indicados para este ofício ministerial. Estes requisitos são: letra A, ter boa reputação. Reputação. Vamos lá. Alguém pode me dar uma definição rápida e clara do que é reputação? Reputação. Fama. Fama. Outra palavrinha. Bom caráter. Bom caráter. Resumindo numa outra palavrinha parecida. Testemunho. 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 Reputação. Bom caráter. Testemunho. O diácono deveria possuir um nível de moralidade acima de qualquer suspeita e, sobretudo, ser conhecido como homem de acentuado interesse humanitário. Precisava ser conhecido de outras pessoas, ter testemunho. Senhor, pastor Prestes! Quem me chama? Peraí, de onde vem essa voz? Do céu ou do purgatório? Ai, Jesus crê em Deus Pai, pastor! Ai, que susto! Repreendido 1000 vezes, queima, Jeová! Veio do céu. Agora entendi, veio do céu. Por isso que eu perguntei se veio do céu ou do purgatório. Veio do céu, glória a Deus. Eu também não posso nem falar crer em Deus Pai, porque o senhor já explicou isso em aula, mas... né? Porque a gente está chamando coisa ruim para o lado. Mas é só para descontrair um pouco, gente. Eu sei que, às vezes, vocês entram na aula estressadíssimos, um dia de trabalho pesado, cabeça pegando fogo, vontade de cochilar, e vocês pensam que eu não estou esperando uma oportunidade para descontração, né? E com a irmã Tatiana Tardim, não tem como não ser descontraído, né? Tem que ser muito demente da cabeça se você não se descontrai com a irmã Tatiana, né? Obrigado, irmã Tatiana, que a irmã me abriu... Já avisando aos irmãos, não falem em crer em Deus Pai. Qualquer hora o pastor explica aí qualquer... É cruz e credo, né? Que não pode? A gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, né? Eles ainda não pegaram essa aula. A gente vai devagar, senão, se a gente colocar os bois na frente da carroça, capotamos, né? Então, verdade. Só fazer uma pergunta aqui que me deu curiosidade. Passa. O senhor estava falando da questão do princípio da mulher não ser pastora, mas a questão do chamado. Ok. Mas a minha pergunta é o seguinte: em casa tem um casal, né? A mulher está sempre mais ativa do que o homem, principalmente em trabalhos, né, do evangelho para seguir a fé. Porque o Paulo disse, siga-me e faça boa obra, né? Ok. Seria
não seria, então, pela forma que a gente pensa que a mulher tem que estar sempre submissa, ela não poderia estar acima do homem, então, pastor? O casamento é uma sociedade que deveria prevalecer o comum acordo, correto? Deveria, mas, infelizmente, o comum acordo nem sempre acontece. Quando eu falo de comum acordo, eu falo de comunhão mútua. E quando eu falo de comunhão mútua, eu não estou falando de relações sexuais, dos usos da carne ou coisas dessa natureza que são parte do casamento. Mas entre cristãos, casamento é uma união espiritual. Além da união de corpos, a união de mentes, união de alma, casamento é uma união espiritual. Isto quando acontece entre cristãos. E quando não acontece entre cristãos, também é uma união espiritual, de qualquer maneira, mas trazendo algumas sérias perturbações. Por isso que a Bíblia orienta não envolver-nos com jugo desigual. Se é para casar, é cristão com cristão. Essa de dizer, eu sou cristã, tenho meu namorado no mundo, mas eu vou orar a Deus, vou jejuar, vou ganhar ele para Cristo, ele ganhando para Cristo vai casar comigo e resolvido o assunto. Mentira. Há casos que o cara ele só quer ter a relação sexual com a guria, com a garota, correto? Ele se finge que está sendo evangelizado, finge que está se convertendo, só para agradar a menina, casam-se, aí depois vem a surpresa. Enganou todo o tempo, e ela não teve uma gotinha de discernimento. Então, a questão do jugo desigual hoje é muito comum no seio das igrejas. Mas vamos lá. Se o casamento entre cristãos deveria, mas nem sempre é uma sociedade espiritual, isso inclui o quê? Ministério. E a Bíblia nos ensina que quando o homem tem o chamado ministerial, segundo a Bíblia, ele deveria ser o líder, o sacerdote. Que é algo diferente no caso quando a mulher tem um esposo incrédulo. Porque a mulher incrédula santifica o seu esposo e os seus... Perdão, a mulher crente, tendo o esposo incrédulo, a mulher crente, repito, tendo o seu esposo incrédulo, santifica o seu esposo e os seus filhos. Uau! Do contrário, isso é Paulo falando, em 1 Coríntios, capítulo 7. Recomendo a senhora ler de ponta a ponta, não é grande. Capítulo 7, primeira carta de Paulo. Está bem claro, com todas as letras. A mulher crente santifica o seu marido não crente e aos seus filhos. Olha o princípio espiritual aí, o princípio de autoridade. Se num casamento de uma mulher cristã com outro homem cristão, se o ministério dela está se destacando acima do marido, temos duas coisas aí a serem avaliadas. Primeiro, por que ele não está assumindo o seu papel como sacerdote da casa, cabeça da mulher e sacerdote da família? Então, aí temos um problema. A falta do exercício do seu sacerdócio. A Bíblia exige que o homem tem que ser o sacerdote da casa. A Bíblia é uma exigência bíblica. Quando o homem não cumpre essa exigência bíblica, aí vai ficar um desnível espiritual na casa. Aí a mulher toma o quê? A preponderância, que não deveria. Aí temos o quê? A exceção à regra. Em algumas das vezes, a exceção à regra, Deus considera, sabe para quê? Para abençoar a casa, para abençoar a família, para abençoar os filhos. Mas há consequências pela negligência do homem no exercício do seu sacerdote. As consequências poderiam ser piores, muitíssimo piores, mas Deus, que é misericordioso, ele abre a porta da exceção, não é da regra, para abençoar aquela casa. Eu não vou deixar de abençoar esta casa pela falta de compromisso, pela falta de responsabilidade do marido desta minha serva, que não tomou posição de sacerdote. Olha que coisa tremenda. Mas as consequências, repito uma vez mais, pela falha do homem em não assumir o seu papel como sacerdote da família, elas são clarissimamente vistas e vividas. Ou seja, muitas tribulações na casa, no casamento, no relacionamento com os filhos. Poderia ser pior? Poderia, mas Deus decidiu o quê? Abençoar. Aí cria-se o quê? A janela da
exceção, que não é regra. Faço-me explicar, irmã Tatiana. Faz sim, pastor. Não, é porque eu perguntei, porque a gente vê, às vezes, pessoas liderando algumas coisas e é casado. Geralmente tem que ser sempre um casal. E a gente vê que, às vezes, só o homem vai e faz sozinho, ou só a mulher vai e faz sozinha. Aí eu queria entender, porque já que há esse julgo da mulher não poder exercer plenamente, como muitas acham que tem que ser um cargo, né? Porque almeja um cargo, não pregar a palavra. E aí tenta se sobrepor mais do que qualquer outra coisa. Aí eu queria saber, que eu fiquei na dúvida, porque a gente chegou a um limite ali, entendeu? E há um limite até de muita confusão, né? A partir do momento que não se vê claro as funções espirituais dentro de uma casa, as pessoas entendem que para ter função precisa ter cargos. Função está ligada com chamado. Chamado. Ninguém pode servir a Deus só na base do cargo. O cargo é apenas uma confirmação de um chamado. E tem gente que não tem uma gota de chamado, mas só tem o cargo e quer brilhar. E no que tenta brilhar, se dá mal e prejudica a obra de Deus. Mas vamos lá. Voltando ao diácono. A gente vai terminar daqui a pouquinho. Boa reputação. Ser cheio do Espírito Santo. Deveria ter participado da experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Olha aqui a frase. Deveria. Não quer dizer que é obrigado. Mas tem denominações, eu falo com respeito, que obrigam. Não, para ser separado a diácono, é necessário, é obrigatório ser batizado com o Espírito Santo. Eu conheço dezenas de igrejas no Brasil e aqui que colocam como uma obrigação. Por isso que eu estou usando o verbo no pretérito imperfeito. Deveria. Não é uma obrigação. É uma recomendação. Por quê? O que é o batismo no Espírito Santo? Eu acho que não temos como avançar. Deixa eu fazer essa pergunta. O que você entende como batismo no Espírito Santo? Estou pegando pesado hoje. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me dar uma resposta. Não se preocupa se você não me der uma resposta certa. O que você entende por batismo no Espírito Santo? Vamos lá. Qualquer um pode participar. Fique à vontade. Não quero silêncio. Eu acho que eu não sei se é o certo, mas o que é ensinado é quando você fala em línguas. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Não, eu sei, mas eu falo o que é ensinado. O que é ensinado. Muito boa, irmã. Irmã Vanessa, com todo respeito, ela deu uma de peixe ensaboado. Sabe o que é peixe ensaboado? É o que é ensinado, mas nem tudo que é ensinado está aqui dentro. Perceberam? Quem está percebendo? Nem tudo que é ensinado pode ser conferido aqui. Pastor, então já aí vai me dar dando problema. Estudar teologia é um problema. Parece que não. Na verdade, ele é uma fonte de ajudar a resolver os problemas. Porque você detecta que nem tudo que é ensinado está aqui dentro. É coisa daqui, é coisa de linhas de pensamento de homens de Deus que respeitamos e continuaremos a respeitar, mas, infelizmente... Vamos lá, outro aluno que me dê o que você entende pelo batismo no Espírito Santo. E você vai escrever a definição bíblica daqui a pouquinho do que é o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. O que você entende? Qualquer um, por favor. Não fique com a irmã Vanessa. Eu não quero também escolher, porque ficaria um pouco constrangido eu escolher. Mas o que você entende? É possível que... Eu quero acreditar que vocês tenham algum entendimento, algum ponto de vista sobre o que vocês entendem como ser selado? Não. Eu entendo o batismo com o Espírito Santo é uma renovação de alegria que o Espírito Santo alegra o nosso coração, se sente aquela presença real do Espírito Santo. Aonde... Porque Pedro, quando ali Jesus falou, ficar em Jerusalém, né? Então, até ser revestido do poder de Deus.
Ok. Então, eu entendo que é um revestimento que você tem. Agora sim, pastora. Agora a senhora fez gol de bicicleta de costas e de olho fechado. Parabéns. Obrigada. A senhora começou deslizando a bola, batendo na trave. Eu vi a senhora batendo na trave 2 vezes. Não, pastor, tem que fazer agora, não é possível. Sabe aquelas partidas de futebol, né? Que o camarada está lá no desespero, manda a bola pica para lá, pica para cá, vai na trave, vai no travessão, volta. Agora ela fez gol. A bola foi na trave 2 vezes, voltou para a seleção, ela fez gol. Batismo no Espírito Santo significa revestimento de poder da parte de Deus. Esse revestimento tem como consequências: número 1, gozo, alegria, renovo, não é o contrário. Uma pessoa que está alegre, renovada, não quer dizer que necessariamente ela está batizada com o Espírito Santo. Pode também, ela possa estar cheia do Espírito Santo. Outra coisa que muita gente se confunde: ser cheio do Espírito Santo não quer dizer necessariamente que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e vice-versa. Ih, pastor, agora me confundiu. Ser cheio do Espírito Santo, segundo a Bíblia, é ser cheio do caráter de Jesus Cristo, pela manifestação do fruto do Espírito. Calma, que eu vou explicar isso pouco a pouco com textos da Escritura Sagrada. Vamos por parte. Batismo no Espírito Santo. Revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo quer dizer imersão. A palavra batismo, baptismos, imersão. Então, nós estamos imergidos ou submergidos no poder do Espírito. E esta imersão abre uma porta, um canal, uma janela para quê? Para o tráfego dos dons espirituais. Perceba, toda pessoa que manifesta os dons, ela primeiro tem que passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. E as pessoas confundem. Eu já falei aqui, talentos com dons. Olha a confusão. O camarada tem um talento para... Ele tem um dom de cantar. Não existe dom de cântico, tem esse talento para o cântico. Camarada tem o dom para pregar. Não tem aonde? Onde está escrito na Bíblia dom de pregação? Tem o talento para pregar. A Bíblia fala de 28 dons. Naquela listinha que eu mandei para vocês. Quem se lembra daquela listinha que eu postei para vocês? Alguém se lembra? Vai lá naquela listinha e você vai saber o que é exatamente o que é dom. Se não está naquela listinha, não é dom, é talento. E os dons espirituais, eles entram, eles trafegam na minha vida através de uma porta aberta chamada batismo no Espírito Santo. Compreendido? O falar em línguas é um sintoma, mas não é o único. Eu não vou entrar mais em detalhes, que já são 9h45. O falar em línguas não é o sintoma principal, como algumas denominações ensinam, não é a evidência principal inicial. Não sei se você conhece, eu conheço centenas de pessoas que falaram em línguas uma única vez e nunca mais falaram. Você conhece alguém assim? Receberam o batismo no Espírito Santo, falaram uma vez em línguas, depois, nevermore. Aí fica a dúvida, será que elas foram batizadas no Espírito Santo? Claro que foram. Mas isso não implica que obrigatoriamente elas tenham que estar falando constantemente. Existe o falar em línguas, existe o dom de línguas. Então são duas coisas separadas, que nós vamos estudar, não agora, que o tempo não nos permite, mas lá na frente. Uma coisa é falar em línguas, que não está ligado ao dom de línguas necessariamente, e tem a interpretação do dom de línguas. Aí se faz o quê? Uma salada russa. Se confundem as três coisas: interpretação de línguas, falar de línguas e dom de línguas. Existe o dom de línguas, que é a glossolalia, uma palavra grega.
Não vou explicar agora, porque o tempo já estourou, que temos que corrigir os exercícios. Mas vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, marca aqui, para a gente segurar aqui. Hoje a gente teve que trabalhar um pouquinho além. Isto. Então, a partir da próxima aula... Nós já corrigimos o exercício tudo. Não, os exercícios sim, mas os exercícios avulsos. Eu estou dando toda terça-feira exercícios avulsos para melhorar a nota dos irmãos, né? Eu dei um, que você não é obrigado a fazê-lo. Você faz se você quiser. E quem faz e acerta, ganha a notinha avulsa. Então, anote aí, a partir da próxima semana, vamos falar do ponto C em diante. Então, terça-feira, dia 16, na nossa penúltima aula, nós vamos falar esse ponto aqui, né? Ser cheio de sabedoria. Nós vamos falar sobre o diácono na igreja atual, os líderes de mocidade, líderes do círculo de oração, superintendente da EBD. Vamos, na medida do possível. Eu quero chegar até essa parte, que é bem provável que a gente fale na última aula, o obreiro e a sua liderança. O obreiro e a sua liderança. Tá bom? Paramos, então, por aqui. Vamos corrigir rapidamente. Quem fez o exercício avulso que eu deixei para a última aula? Alguém fez? Irmã Vanessa? Eu fiz. Irmão, deixa aqui, então, eu anotar quem fez. Sabe o que eu vou pedir? Que vocês me mandem a fotografia, se possível, do que você escreveu para o meu privado do WhatsApp, que o tempo não vai permitir isso, porque o tempo não me vai permitir, Eu só quero de todos que fizeram, deixa eu aqui anotar, por favor, os que fizeram. Aí de vocês eu só quero ouvir um. Só um momentinho que eu vou chegar lá. Eu fiz. Só um momentinho, deixa eu fiz anotar. E mandei já a foto, pastor. Maravilha. Irmã Terezinha, deixa eu reanotar aqui. Irmã Terezinha, irmão Wilson fez correto, irmão Wilson? Maravilha, irmão Wilson. Irmão Wellington. Irmã Vanessa. Obrigado, irmã Vanessa. Quem mais fez o exercício? Irmã Eu fiz, Ana pastor. Lu, perfeito. Irmã Eni. Irmã Eni. Que mais? Ninguém mais fez. Irmã Graziele fez ou não? Ela caiu lá no invisível. Não. Perfeito. Irmão Jober fez ou não? Fiz não, pastor. Irmão João? Não, fiz não, pastor. Maravilha. Não, perfeito. Não é obrigatório. Então, deixa eu mencionar aqui rapidinho para não cometer nenhum erro. Irmãos que fizeram esse exercício. Irmã Nalu, Eni, Terezinha, Vanessa, Wellington e Wilson. Confere? Então, foram 6 irmãos que fizeram. Então, eu vou ler rapidinho, mas deixa eu ouvir somente um de vocês, que através deste um, eu já vou dar uma rápida avaliação e você já vai entender se você respondeu correto ou não. Irmão Wilson, pode me resumir em 2 minutos ou 3 a sua resposta? Pastor, eu fiz a anotação dos versículos. As orientações eu achei em Hebreus 3, 12 e 13, Hebreus 10, 20, 22, 23 e 24, 25 na parte A, Hebreus 13, 3, 4 e 5. Altamente importantes eu encontrei em Hebreus 11, 6 e 13, 4. Hebreus 11, 3. Depois? Hebreus 3, 12 e 13 primeiro. Hebreus, repito de novo, Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Ok. Depois o Hebreus capítulo 10, versículo 20, 22, 23 e 24. Ok. Depois Hebreus 13, versículo 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Totalmente importantes eu encontrei em Hebreus 11, 6 e 13, 4. 11, 6 e 13, 4. Só esqueceu de um. Esqueci de um. Um só. Mas tá bom, tá excelente, tá no jeito. Ouviram então, irmão Wilson? É por aí. Aí eu vou fazer a avaliação e já no transcurso da semana eu já dou a resposta. Vou dar mais um até terminar. É uma só pergunta. Você responde se quiser.
Lendo os 4 evangelhos, aonde exatamente vemos Jesus dando orientações para os líderes aprovados? Lendo os 4 evangelhos, aonde lemos Jesus dando orientações para os líderes aprovados. Explicando, nos 4 evangelhos, Jesus deixa orientações em Mateus, em Marcos, Lucas e João, como deveriam ser os líderes aprovados, ou seja, como seus discípulos deveriam desempenhar o seu ministério por ele ou a eles confiado. Aí você vai mencionar os textos, como o irmão Wilson fez, como acredito os demais irmãos que fizeram, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Se quiserem me mandar, na medida que terminem já no meu privado, mandem, eu já faço rapidamente a avaliação, e aí na próxima aula, somente um de vocês vai estar, eu vou escolher um de vocês para então dar em forma bem resumida, tá bom? Essa é a maneira de vocês investigarem na Bíblia qual é a visão bíblica da teologia do obreiro, ou seja, como a Bíblia nos orienta como obreiros do Senhor a estarmos bem encaixadinhos dentro da palavra de Deus. Perfeito? Tudo compreendido? Tudo certinho? Qualquer dúvida, por favor, não pensem 2 vezes em me mandar um áudio, me mandar mensagens no privado. Estou à disposição de vocês. Se de uma forma rápida e imediata eu não atender aos irmãos, com certeza eu estarei em algum momento respondendo ao seu vídeo, ao seu áudio ou à sua mensagem postada. A partir da semana que vem, isso aqui não é promessa de deputado baiano, a partir da semana que vem, se Deus quiser, eu já vou estar liberando algumas notas atrasadas que vieram lá de trás, porque eu já estou conseguindo, graças a Deus, colocar bastante coisa em ordem, né? Estou com 50% no meu escritório já em ordem, funcionando, e aí a partir da semana que vem, se Deus quiser, os irmãos já vão estar recebendo, né, nos privados de vocês várias notas de matérias que vieram lá para trás. Deixa eu rapidamente, já em 2 minutinhos para terminar. Aqui no nosso meio, eu acredito que só temos a irmã Graziele e a irmã Eni, somente. E o irmão Wellington, creio que os 3 me corrijam, vieram do antigo CETAGAP. Confere? Creio que irmão Sim. Wellington, irmã Eni e irmã Graziele. Sim, pastor. Perfeito. Então, vocês 3 vieram do antigo CETAGAP. Nós estaremos no mês de março de 2022 realizando a primeira formatura das turmas do básico e do médio. Aí vão entrar vocês 3, que eu estou acabando de mencionar, ok? Vamos depois fazer a finalização das matérias do irmão Wellington, da irmã Graziele e da irmã Nene. Eu sei que um de vocês, serão os 3 ao mesmo tempo, vão entrar na formatura de março. Eu creio que vai ser a irmã Eni, se não me engano. Essa é a minha última matéria. Excelente. Então vai ser a irmã Eni. Irmão Wellington, irmã Graziele vão entrar na formatura de julho, porque a minha ideia é fazer uma em março, outra em julho e outra em novembro. E nós Pastor, faremos... mas a nossa aula acaba em quê? Eu lembro que era no início do ano, era isso? Sim. Janeiro, fevereiro. Por isso eu vou Pastor, falar. Sim. E a Carol entra em que formatura? Eu estou totalizando, eu estou falando aquilo que eu estou aqui em mente, porque eu estou ainda com muitos papéis fazendo as totalizações. Eu terei essas totalizações fechadas até o dia 25, dia 30 deste mês. Eu só estou adiantando alguns pontos, nada mais. Não estou afirmando nada final, concreto. Estou só adiantando alguns pontos. Porque no momento que eu já tiver tudo fechadinho, vocês vão ser avisados com antecedência
e essa formatura, que a primeira que nós vamos ter vai ser em Massachusetts. Eu vou sair daqui da Flórida e vou fazer a formatura, e vai ser em West Boylston, uma igreja que já abriu um espaço lindo para fazermos a formatura, e vai ser ali. Quantos de vocês, para terminar, para nós orarmos, chegaram a ver os vídeos ou as fotos que postamos nos grupos sobre uma formatura que tivemos no mês passado? Isto. Vai ser naquele estilo, tá? Então fiquem só de sobreaviso, porque até o final deste mês eu já vou estar definindo datas e totalizando notas. E aí já avisando que tal e tal e tal e tal e tal aluno ou aluna vão estar participando das formaturas. Ninguém vai ficar desavisado, tá? Aqui estou ainda com um gigantesco volume de papéis, colocando tudo em ordem. Graças a Deus estamos chegando lá. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração pela aula. Obrigado pela participação de vocês, irmão Wilson, irmão Wellington, irmã Nalu, irmã Vanessa, pastora Darlete, obrigado pelo Joubert, um pouquinho atrasado pelo trabalho, mas chegou. Obrigado, irmã Tatiana, também pela sua participação, irmã Terezinha, irmã Eni, irmã Graziela e irmão João. Vamos, então, orar ao Senhor nosso Deus, na pessoa do irmão Wellington Silva, lá de Waterbury. Irmão Wellington, então, abrindo o seu áudio, estará, então, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por esse momento que o Senhor nos deu aqui, meu Pai, de estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, essa aula que foi uma bênção, meu Senhor Deus, como todas as aulas têm sido, meu Pai. Eu venho lhe pedir, poderosamente, que o Senhor venha, meu Pai, guardar a vida do nosso pastor, meu Pai, lá na Flórida, com a família dele. O Senhor venha, meu Pai, dar mais entendimento, meu Pai, conhecimento da Tua palavra, para que ele venha trazer para nós, ó Pai, o especial de Ti para nós, ó Pai. Daquilo que nós queremos, ó Pai amado, é aprender do Senhor, para sermos, ó Pai, um bom obreiro, meu Pai. Ser servos fiéis a Ti, meu Pai, para levar a Tua palavra às pessoas necessitadas. Eu venho lhe pedir, meu Pai, pela vida dos nossos irmãos que participaram dessa aula, aquele que também não pôde participar. O Senhor venha guardar poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus, essa semana, seja uma semana abençoada para todos. Venha livrar de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus. Nos guarda, nos protege, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Nosso lema para finalizar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de noite. Abençoada semana. E até a próxima terça, dia 16, se Deus quiser. Obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.